Galera, vamos então para o nosso módulo 3, que é construção de marca e um portfólio transbordante. Porque vocês são social media, mas vocês são empresárias, e vocês já perceberam que eu amo falar sobre esse assunto, né? Então, tudo que é negócio, eu amo isso, e eu quero muito que vocês se vejam como empresários, como empresárias, tá bom? Por isso que a gente precisa falar sobre construção de marca. Afinal, tu não vai conseguir ser um social media se tu não vender. E para vender, tu precisa construir uma marca, um negócio forte, um portfólio transbordante, tá bom? Até para ter os primeiros clientes e tudo mais. Então, nessa primeira aula, a gente vai falar como criar uma identidade forte, digital e autêntica. Por isso, anotem todos os tópicos. A primeira coisa que tu precisa ter é clareza. Respondam essas questões. A tua missão. Qual que é o teu propósito? Qual que é o teu propósito no digital? O que que tu quer alcançar? Porque tu não tá ali para brincadeira. Tu tem um propósito ali. Tu não tá ali para rodar o Insta e ver conteúdo, consumir conteúdo. Tu tá ali para criar conteúdo. Então, qual que é o teu propósito no digital? Como que tu deseja impactar as pessoas? Não é, ai, que conteúdo que eu vou postar? É o que menos importa. É de que forma que tu quer impactar as pessoas? O que que tu quer transbordar na vida das pessoas? Por que que tu faz o que tu faz? Qual é a tua motivação? Então, entender esse teu propósito é o que vai te fazer acordar todos os dias para enfrentar o que precisa, porque social media não é sobre um planejamento e a entrega de um serviço. É sobre tu colocar a mão na massa e fazer acontecer. E para ter esse input de vestir uma roupa, para te vir para frente da câmera, para te falar, vai precisar ser criador de conteúdo. Ainda que não seja de vídeo, talvez é escrito. Tudo bem, o teu formato de criar conteúdo tu vai descobrir ao longo do caminho, mas tu vai precisar fazer isso. Tu vai precisar vir para o digital e construir um portfólio. Então, ter saber por que tu tá lutando e fazer aquilo é muito importante, tá bom? Uma coisa legal também de falar é que quando tu tiver no teu caminho de propósito, tu vai ter sim invejosos, odiadores e pessoas que vão tentar e às vezes conseguir puxar o teu tapete. Então pensa assim, ó, eu me posicionei na internet, já começou a vir gente falar. Continua, porque aquele é o caminho. E eu falo para vocês de uma experiência própria. Eu fiquei 6 anos na internet me posicionando e eu tive muito sucesso dentro da minha esteira de produtos, como mentora e tudo que eu fazia. Eu não tinha hater. E eu achava, nossa, é porque eu sou maravilhosa, é por isso que eu não tenho. Como é que a pessoa não vai gostar de mim, né? Eu sou muito legal. E de um ano para cá, eu posso dizer, eu realmente estou no meu caminho de propósito e já fui alvo de muita fofoca, de muita intriga, de muita difamação e de coisas que não tem nada a ver com o meu coração. E o que que eu aprendi com isso? Eu falei, claro, eu não estava incomodando ninguém. O inimigo não se levantava enquanto eu estava num caminho que não era o meu propósito. Quando a gente se levanta para um caminho que é o nosso propósito, vão vir inúmeras questões. Então não tenham medo de julgamento, nem Jesus agradou a todos. A mensagem de vocês precisa ser com coração leve e vocês levarem a mensagem com coração leve. Analisem, eu tenho paz com isso que eu estou entregando para as pessoas. Se vir alguém me questionar, eu vou ter argumento para falar: olha, isso é o que eu acredito, legal o teu posicionamento. Ou aceito ou não aceito, não importa, não tenham medo de se posicionar e o que as pessoas vão pensar. Não sigam que tem que fazer isso ou tem que fazer aquilo. Tem que fazer aquilo que tá no teu coração, a tua clareza da tua missão para levar para o mundo, tá bom? Então tenha maturidade para discernir o que é de Deus e o que não é. Deus Pai é o nosso sócio majoritário no nosso negócio, como eu falei para vocês. Todos os planos nós apresentamos ao Senhor. E quando tem paz no nosso coração, ainda que seja muito desafiador, a gente sabe que aquele é o caminho. Quando não tem paz nessa decisão, a gente sabe que não é de Deus. E na vida só tem, a gente vive em um mundo que ele é dual, né? Doce, salgado, sim, não, tudo é dois. Então, ou é de Deus ou não é de Deus. De quem é? Tô nem aí, não é de Deus. Então, se atentem para saber o que é de Deus e o que não, porque uma empresária ou um empresário precisa ter esse discernimento espiritual. Para quem não é espiritualizado ainda, eu sugiro vocês que comecem lendo a Bíblia, o livro de Mateus, porque acreditem, Bíblia não é sobre religião, Bíblia é sobre espiritualidade. E eu tô falando de um papel de uma pessoa que já investiu e investia mais de R$ 10.000 por mês em processos e terapias espirituais para conhecer o mundo espiritual.
E mal sabia eu que tinha tudo na Bíblia de graça e estava ali, e foi ali que eu comecei a minha jornada para entender a verdade sobre a espiritualidade. Então eu indico demais que vocês façam isso, porque no nosso negócio, na nossa vida, o espiritual, ele é mais forte do que o físico, porque quando libera no espiritual, libera no mundo físico. Então, muitos coaches, muitas pessoas falam sobre a lei da atração, sobre mentalidade, só que as coisas não acontecem na nossa mente, elas são liberadas por meio da consciência, é diferente. Então é no mundo espiritual para depois vir no físico, tá bom? Então se atentem a isso, saibam da missão de vocês e tenham maturidade para discernir o que vem de Deus e o que não. Bom, valores. O que que tu defende e jamais abriria mão? Isso daqui, gente, é libertador. Vocês precisam saber o que vocês, os valores de vocês, o que vocês não abrem mão. Tem gente que tá literalmente se prostituindo, vendendo os seus próprios valores por troca de um engajamento, de um networking, de algo, de um contrato, de uma proposta. Estejam firmes. Eu falei aqui no começo, que eu fiz a apresentação para vocês na aula, eu falei sobre valores. Eu falei para vocês quais são os nossos valores. Isso aqui é inegociável para gente. Da mesma forma, vocês precisam levar para o mundo o que é inegociável para vocês. E uma das primeiras coisas que a gente faz quando a gente pega o perfil de um cliente é colocar lá os valores daquele cliente. A gente sempre faz isso. Por quê? Porque lá no Instagram tu precisa deixar claro aquilo que tu acredita. Muita gente fala no Instagram sobre qual que é o seu posicionamento. Posicionamento nada mais é do que trazer valores. É o que tu acredita, o que tu não acredita. Ah, o que que eu vou postar? O que que eu vou falar sobre mim? Teus valores. Então, olha, dá um passo para trás. Isso é base, isso é fundamento. Visão, aonde tu quer chegar, qual que é o teu objetivo, saiba aonde tu quer estar. Isso aqui é uma coisa bem simples, eu quero muito que vocês prestem atenção aqui, tá? Saber onde quer estar no mercado. Qual é o meu posicionamento de mercado? Eu vou falar para vocês. Nosso posicionamento de mercado é: não tem ninguém que fala melhor de estrutura de negócio e organização de negócio quanto a influenciar. Não há ninguém no mercado que fala e entende mais do que a gente sobre estrutura de negócio digital. Eu sou confiante nisso, eu me posiciono nisso e vocês vão ver agora, nesse ano de 2025 que a gente resolveu transbordar, vocês vão ver o tanto de conteúdo que vai vir sobre isso. Por quê? Porque essa é a posição do mercado que nós estamos e é a qual a gente vai pegar essa fatia de mercado. Por quê? Porque nós sabemos que ninguém domina mais do que a gente. Então, para ti que está começando o social media, qual que é a tua fatia de mercado? Eu entendo que hoje eu não tenho tanta experiência, então minha fatia de mercado vai ser aquelas pessoas que saíram, tão empreendedores que estão no absoluto zero e eles precisam saber o que eu sei. Então, tu já começa a se posicionar não pensando em quem está acima de ti ou a trendezinha de mercado, não, ou que teus mentores estão postando, ou que as tuas referências estão postando. Não, tu vai olhar para a fatia de mercado que tu vai pegar, que é quem? As pessoas que não entendem nada, tu já tá um passo na frente e tu vai ajudar essas pessoas. É com elas que tu vai comunicar. E tem muita gente que tá se perdendo porque tá criando conteúdo para cima e não conteúdo para quem precisa. Então vocês precisam entender aonde que vocês estão nesse momento no mercado, onde querem chegar. Isso é visão. Então nós sabemos que nós queremos nos tornar as maiores no Brasil e no mundo para brasileiros no posicionamento de estrutura de negócio digital. É a visão de onde vamos chegar, mas do que a gente já sabe, o que a gente vai pegar é identidade. Ninguém tira isso da gente, a nossa história conta isso, e nós conhecemos um mercado que não sabe do que a gente sabe. Então é a consciência da onde tu está e não querer atravessar a fase. Respeita a fase de cada um, né? Então, tu admira pessoas no digital, mas não quer dizer que tu vai fazer o que aquela pessoa tá fazendo, né? Então, não seja uma marionete do digital que vem um anúncio com uma copy legal, ou alguém, um guru de mercado, ou algum especialista que vem com uma copy legal e faz isso aqui com vocês, ó, manipulando com copy para vocês comprarem e gastar vários dinheiros com aquilo que eles falam que é bom para vocês. Tenham consciência para saber quando investir e com quem investir. E isso é visão,
tá bom? E se atentem, porque a copy pode ser muito perigosa. A gente vai falar sobre propósito no conteúdo também. Bom, segundo, diferencial. O que que te torna o teu posicionamento único? Como que tu se destaca no mercado? Então, por exemplo, o teu diferencial pode ser a capacidade de traduzir estratégias complexas em passos simples e práticos e aplicáveis. As pessoas falam muito para mim: "Nossa, quando tu explica sobre negócio é muito fácil, eu consigo entender". Então, essa é uma capacidade natural que eu tenho, que é um diferencial de trazer algo muito chato ficar legal e algo muito complexo ficar simples. Traduzir. Isso é um diferencial. Então, olhem para vocês para entender o diferencial de vocês. Então, o tanto que o branding de vocês vai ser forte, o tanto que o portfólio de vocês vai ser forte, vai estar muito conectado com o vocês se enxergarem. Se enxergar um pouquinho, sabe? Se enxerga. Começa a olhar um pouco para o que vocês têm para dentro. Porque por mais tu pode. É uma coisa que eu acho que eu coloquei aqui em algum momento, o complexo de rejeição. Tira o complexo de rejeição. Isso não é de Deus. Deus já te aceitou. Deus é abundância. Deus é amor. E ele sim é um pai que corrige também, mas a correção do pai sempre vem para o bem. Mas, e a correção do pai é algo íntimo, é algo que sim, que acontece dentro de casa, né? Então, sim, melhorem como pessoa, mas tenham a consciência de que tu já é aceito. Então, esquece um pouco o complexo, tira o complexo de rejeição, porque isso não é coisa de Deus. E olha, valoriza o que tu tem de bom, porque Deus te entregou esse dom, te entregou esse diferencial, te entregou esse talento para que tu fosse levar isso para o mundo e não para que tu ficasse com medo de enterrar talentos. Então, por favor, olhem para isso, olhem para dentro, se alegrem com isso e tragam o melhor de vocês para fora, beleza? O segundo passo é um posicionamento sólido e coerente. Nessa parte, tu precisa definir um território de marca. Os temas que tu queres falar para ser lembrado. Por exemplo, vocês já viram nós da Influ, no perfil da Influ, falando sobre venda, falando sobre lançamento, falando sobre financeiro? Não falamos. Vocês podem ver que a gente fala sobre negócios, mas esse tema de negócio a gente não fala. A gente fala sobre outros temas: planejamento, organização, estrutura. A gente fala tudo, bases empresariais, a gente fala tudo sobre esses temas. Então, nesse momento, tu vai definir quais são os assuntos que eu quero falar. Eu vou dar um exemplo. Quando eu comecei, eu falava sobre como criar post no Instagram. Eu falava sobre como criar design no Canva. Por quê? Porque eu sabia fazer design no Canva. Então, é o que eu sabia, é o que eu vou ensinar. Porque é o que eu sei. Então, o que que tu sabe já? Que tu já consegue ensinar quem tá lá no passo zero, que tu já consegue mostrar para quem não entende nada. Então, é esse conteúdo que tu vai mostrar. Eu sei editar no CapCut. Top, mostra o CapCut. Então, o que vocês dominam, os assuntos que vocês querem falar, vocês vão falar, mas eu não sei sobre estratégia. Tá tudo bem, tá aqui para te aprender. Tu pode ser um social media que tá aprendendo sobre estratégia, tá tudo certo. Só que tu vai falar sobre aquilo que tu já sabe. Aí eu não sei nada. Então tá bom, então se profissionaliza, pega os teus cases e daí depois tu vai mostrar. É o segundo passo, tá bom? Mas se atentem nisso. Outra, criar uma narrativa única que conecta o teu público com a sua história. Então, eu trouxe para vocês um pouquinho já da nossa história, sempre estou trazendo um pouco da minha história lá no meu perfil também. Por quê? Porque a nossa história conecta. Gente, ninguém apaga a nossa história. As pessoas podem tirar tudo, elas podem falar o que quiser. A tua história ninguém vai tirar de ti. A tua história não tem como negar. Contra fatos não há argumentos. Então, assim, são fatos da tua história que tu precisa trazer para conectar. Então, quando eu falei para vocês assim, lá no meu começo, eu ensinava sobre Canva. Eu tenho certeza que alguém que ouviu isso já pensou assim: nossa, que bom, porque eu sei, o Canva eu sei, eu já consigo fazer isso, então eu vou falar sobre isso. Então, olha só, eu criei um ponto de conexão entre a minha história e aquilo que vocês estão passando agora. É a mesma coisa vocês lá no perfil de vocês. Vocês vão criar conexões com a história.
né? Então, se vocês começaram de uma forma, vocês vão trazer sobre o começo de vocês, para que aquela pessoa que não sabe nada se sinta acolhida e deposite o perfil dela nas mãos de vocês. De tipo, toma aqui, toma aqui. Tu é a pessoa certa porque tu já passou pelo que eu tô passando e eu preciso muito de ajuda com o meu perfil. Então, esses são os pontos de conexão. A outra coisa é determinar o tom de voz. Profissional, descontraído, inspirador, educativo. Então, olha só, vocês acham que combina comigo ser a empresária poderosa de blazer com arquétipo da amante da governante? Eu, fofa desse jeito? Que eu vou enganar quem? Você entendeu? Não dá. Seria incongruente. Então, assim, eu tenho uma linguagem acolhedora, profissional, mas acolhedora. Então, qual que é o teu tom? Eu falo, tudo que eu falo é de inspiração, as pessoas se inspiram. O que que eu vou colocar lá no meu perfil? Precisa comunicar a mesma coisa. Então entenda o teu tom de voz. Porque, por exemplo, tu tem esse tom de voz mais acolhedor, daí tu vai colocar uma letra, uma fonte lá, que a Gabi vai falar um pouco mais sobre isso, mas vai colocar uma fonte que é super, é super rígida, sabe? Não faz sentido. Então tu precisa entender na vida quem tu és. Como que eu sou em casa? Como que eu sou com as pessoas que eu tenho intimidade? Como eu sou com os meus amigos? E daí tu vai começar a entender e aceitar o teu tom de voz, para que tu traga essa autenticidade para dentro da internet. O terceiro ponto é a identidade visual consistente. Então, escolha uma paleta de cores e um estilo gráfico que transmite a tua personalidade. Acabei de falar sobre isso. Utilizar a tipografia e os elementos visuais alinhados com o teu tom de voz, com a tua personalidade e manter o padrão da edição, tá bom? Para vídeos, para postagens, para tudo. Isso serve para o perfil de vocês e é o trabalho que vocês vão fazer para o cliente de vocês também. O que que vocês vão analisar? Tom de voz da pessoa, como ela é na vida, para ver se a identidade está de acordo, se a tipografia está de acordo e começar a criar o conteúdo. Depois, conteúdo estratégico e autêntico. Tu precisa ter uma identidade de conteúdo também, autenticidade no teu conteúdo. E aqui eu já falo que não tem nada mais estratégico do que chegar com água e oferecer para quem tem sede. E daí aqui é um ponto que vocês precisam usar com maturidade. Quantos aqui já caíram em pitch de venda de pessoas no mercado que te prometeram mundos e fundos e não entregou? Um monte de gente já caiu. Por quê? Porque eles entregaram água para quem tem sede e iludiram as pessoas. Foi isso que foi feito. Só que se vocês falam a verdade, vocês entregam, gente, não tem nada, não tem mistério e não tem nada mais estratégico do que entregar água para quem tem sede. Só que vocês vão fazer isso de bom coração, com boa intenção e para entregar com qualidade, tá bom? Não tem nada mais autêntico do que ser quem você é. Então, o problema é que muitas pessoas não se valorizam. Então, se valorize, porque tu só vai conseguir ser autêntica se tu se valorizar. Tu só vai conseguir ser autêntica se tu conseguir trazer, por exemplo, o teu jeito engraçado, que as pessoas olham pra ti e falam assim: nossa, tu é muito engraçada. Gente, e é tão bom estar contigo. Se tu conseguir trazer esse teu humor, esse teu jeitinho, que é uma coisa que não é uma pessoa que. Ser engraçado não é fazer piada, mas é a personalidade. Eu conheço, inclusive, vários de vocês aqui que eu já vi o rostinho, que são pessoas muito engraçadas só pelo fato de falar e abrir a boca. Então, observem o que que vocês têm de melhor e traga isso para a internet, tá bom? O que que é isso na prática? Gerar relacionamento, como? Com conexão emocional. Conexão emocional é o que vai fazer gerar proximidade e engajamento. O problema é que todo mundo quer uma fórmula para engajamento, quer procurar no GPT como engaja. E não é assim, porque engajamento é relacionamento. Como eu me relaciono com as pessoas? Quando eu me conecto emocionalmente com elas. É desse jeito que se cria um relacionamento. É desse jeito que a gente. Pensa como vocês criam um relacionamento com alguém. Primeiro você chega e fala: oi, tudo bem? Com um sorrisão. Depois, sei lá, olha, quer um cafezinho? Eu pego um cafezinho pra ti. Tá começando a criar uma coisa
emocional ali. Engajamento, gente, é relacionamento. Então, sugestão de conteúdo, tá? Prova social, resultados, né? Então, como a gente trouxe aqui no começo, que a gente já faturou mais de 2 milhões, tá ali. Que a gente transformou vidas de pessoas, tá ali também. Então, tragam provas sociais. Josi, mas eu não tenho provas, tá? Mas tu faz um design no Canva legal, bonito? Ah, eu faço. Eu faço bem legal. Para assim, para quem não sabe nada, não é ainda profissional, mas para quem não sabe nada, nossa, já melhora muito o perfil da pessoa. Então, mostra. Porque tu não tá criando o conteúdo para quem tá acima de ti e já é profissional no Canva ou em qualquer outra plataforma. Tu vai criar conteúdo para aquela lá que tá lá no zero, que não tem nada, entendeu? Então, cria com prova social daquilo que tu tem de resultado. Traga a tua experiência, traga tuas conquistas, conecta com a tua história, bastidores, desafios reais, transformação antes e depois, insights valiosos. Então, vai trazendo isso para as pessoas que elas vão se conectando contigo. Conta a história que cria conexão emocional com o público, as tuas histórias, claro. Vocês vão mostrar bastidores para humanizar a marca de vocês, mas vocês não precisam mostrar as feridas abertas. Então, mostra bastidores para humanizar a marca. E também tragam histórias de vocês, coisas que vocês passaram, e vocês podem trazer vulnerabilidade também. Só que uma coisa que é muito importante: não mostrem ferida que tá sangrando, ferida que tá aberta. Porque a internet é a, é a terra aberta, né? Tu não precisa mostrar uma vulnerabilidade no qual tu ainda tá sentindo. Porque nesse momento tu compartilha uma experiência, mas tu não se coloca como autoridade. Isso porque isso não quer dizer, todos nós passamos por desafios, só muda o nível do desafio, tá? Todo mundo. São os mesmos problemas, só muda o nível do problema. Por isso que não adianta querer se livrar de um problema. Porque tu vai ter outros problemas, só que o nível vai mudar, tá bom? Só que quando a gente mostra muito as feridas que estão abertas, as coisas que a gente né, tá ainda sentindo, ou se coloca muito igual ao público, eles nunca vão te ver como autoridade. Por isso que tu tem que contar depois que supera. E algumas coisas pontuais quando tá acontecendo. Então, se atentem nisso também, porque às vezes rola aquela empolgação de querer mostrar toda a vulnerabilidade e, e mostrar tudo, só que no teu objetivo de se posicionar como um social media, tu precisa entender que o teu perfil, ele é profissional. Então, tu vai classificar o que vai e o que não vai, porque precisa estar de acordo com a tua missão, com os valores e com a visão. Senão vai ser só um conteúdo aleatório. Então, cuidem com isso. Mistura o conteúdo, todo esse conteúdo com conteúdo de valor, que é educação, que é insights. Eu não uso a palavra dica, eu não gosto da palavra dica, porque a palavra dica ela é desvalorizada no mercado e traz um pouquinho também do teu estilo de vida. Vocês podem ver que bastante gente traz um dump do que viveu no final de semana, coisas que vocês valorizam, seja tempo com a família, seja um passeio, um restaurante. Vocês podem fazer tudo isso também. Então, na prática, esse conteúdo estratégico e autêntico é isso. Ponto número 5: experiência do público e criação de comunidade. Então, responda às pessoas. Isso aqui, gente, é um ponto muito importante. Responda as mensagens e interajam com as pessoas, sempre de forma personalizada. Tem muita gente que fala que não tem público e não tem engajamento, mas também não responde uma mensagem que tá nos comentários, não responde um direct, demora 2 semanas para dar um retorno para alguém. Aí vocês acham que vai dar para construir um relacionamento desse jeito? Não vai. Então valorizem as pessoas que estão com vocês e aquelas pessoas que falam com vocês na internet. Crie uma comunidade forte, seja nas redes sociais, em grupos fechados ou em newsletter. Então, por exemplo, quando a gente está criando aqui um projeto social, é um propósito maior, é educar pessoas, é fazer vocês terem uma nova profissão, é fazerem vocês saírem daqui prontos para pegar um cliente, para pegar um caso. Isso tudo é uma movimentação, é um movimento, é uma construção de comunidade que a gente está construindo aqui. Isso aqui tá dentro ou tá fora do Instagram? Tá fora do Instagram, mas eu posso fazer no Instagram também, se eu quiser. Então, criem movimentos, coisas com propósito, sabe? Por exemplo, a gente criou o Daily Motivation Vida Transbordante. Aquilo ali é um movimento, que é ter uma vida transbordante, não só um negócio transbordante. Então, criem coisas para realmente facilitar a vida das pessoas. E se você quer ter engajamento,
se conecta com as pessoas de verdade e façam com que elas sejam participantes ativas, fazendo perguntas, fazendo desafios, interações. Então, por exemplo, vocês podem falar: Ah, eu vou mostrar para vocês que é fácil criar conteúdo. E eu vou fazer um desafio de 7 dias, onde em 7 dias eu vou fazer um conteúdo que vocês vão fazer o mesmo conteúdo nas redes de vocês e vocês vão me falar o resultado. Olha só que legal. Vocês acham que tem quantas pessoas na rede de vocês que está precisando criar conteúdo e não tem alguém para pegar esse desafio junto para tipo, ai, vamos ver o resultado, vamos fazer, olha só. Ela tá me entregando aqui um passo a passo. Eu vou seguir, é só seguir, é um copia e cola. Aí já começa a entrar gente no movimento de vocês. Ah, eu vou fazer um movimento de cada vez que eu tiver no meu treino, eu vou fazer stories. E vocês vão inventar, vocês vão trazer a criatividade de vocês. Mas criem movimentos e criem também desafios que isso vai ajudar muito nas interações. Quando, por exemplo, eu não sei que se essa marca aqui é boa. Pergunta também, sabe, para os seguidores, vai rolando interações. E não é de viver de conteúdo só para interagir, mas é para colocar pontos de interação para que não seja só um conteúdo técnico dentro do teu Instagram. E não deixem o medo da rejeição parar o teu movimento. Não deixa o medo da rejeição parar o teu movimento. Ah, mas será que as pessoas vão gostar? Faz. O não tu já tem. Eu nunca esqueço que foi em 2019. 2019, um cliente de São Paulo falou assim para mim: Nossa, Josi, é tão legal que tu ensina sobre Instagram, por que que tu não faz um workshop aqui em São Paulo? A gente tem um espaço aqui bem legal que tu pode fazer, né? Nesse espaço, o aluguel é bem barato, e daí, como tu é influente nas redes sociais, tu pode convidar o pessoal e o pessoal vai participar do workshop. E eu super me empolguei muito com essa ideia. E eu fui e lancei com a na cara e da coragem. Eu falei, com o dinheiro que eu vender, eu compro a passagem, eu vou, se eu pagar meu custo, já tá tudo bem. Gente, eu não vendi uma inscrição. Eu fiquei muito frustrada, porque eu tava com muita expectativa. Eu não vendi nada, nada, nada. E eu me senti muito mal na época, eu acho que eu já tinha 35, 40 mil seguidores, eu não lembro, só sei que eu me senti muito mal. E daí o que que aconteceu? Vida que passa, uma amiga minha de Floripa viu e falou: Nossa, tu fez em São Paulo? E eu assim, não, não fiz, né? Não vendi nada. Ela, por que que tu não faz em Floripa? Vocês acham que eu fiquei com medo da rejeição? Não. Eu falei, bom, já tomei um banho de água fria, o segundo balde de água fria não é tão gelado quanto o primeiro. Vou fazer. E daí, resumo, a gente tinha 10 vagas e vendeu 25. Então, movimento gera movimento. Gravem isso. Movimento gera movimento. E para te construir uma identidade visual autêntica, tu precisa gerar esse movimento, tá bom? Ponto número 6, estratégia de diferenciação. Como que tu vai fazer uma estratégia de diferenciação e autoridade? O que tu fala sempre e é muito teu, seja um bordão, um estilo visual, uma abordagem. Pensa assim, se tu fala, por exemplo, oi lindos e lindas, né? Quando eu falo oi lindos e lindas, vocês já identificam que sou eu. Se alguém chegar para vocês e falar assim, oi lindos e lindas, vocês vão lembrar de quem? De mim. Então, como vocês falam? Esse processo foi muito natural. Tem gente que fica tentando, ai, mas como que eu vou chamar a minha galera? Como que tu chama, como que tu chega numa roda da tua família e cumprimenta todo mundo? Fala, gente. Oi, pessoal. Fala, irmãos. Como que tu chega numa roda e fala com todo mundo? Sabe? É o teu jeito de falar. E daí tu vai trazer esse jeito de falar para a internet. Tu precisa mapear isso, tá? Investir em colaboração para expandir a tua visibilidade e fazer isso com sabedoria. Faça collab, faz live. Gente, vocês estão numa comunidade aqui. Conversa, fala sobre o assunto. Imagina só vocês se unirem e fazerem 7 dias de lives uns com os outros, falando sobre cada tema que um aborda. E falar sobre o que sabe, entende? Pega o ponto que sabe e faz uma live. É uma conversa, é tipo um podcast. Vai interagindo. E é online. Se acontecer qualquer coisa, não deixa gravado. Aquilo lá vai sumir, não vai mais aparecer. Mas façam. Por quê? Vocês vão trocar audiência. Um vai se conectar com o outro. Ai, mas daí tá todo mundo aqui, todo mundo é social media, vão pegar meus clientes. Não, não tem nada a ver com isso. Porque tu também vai estar se posicionando. Então, se a pessoa que tá te seguindo se conecta contigo, ela vai comprar de ti. Se ela não se conecta contigo, abençoe a vida de alguém, vai.
com Deus. Seja abençoado. Que bom que se conectou com outra pessoa. Entende? Então, façam colaboração entre vocês aqui. Façam colaboração com pessoas de outro nicho também, para trazer para o perfil de vocês para gerar movimento e vocês terem mais autoridade, tá? Apareça com frequência e mantenha a constância de postagens. Quantas pessoas que vocês já viram que a pessoa era ruim na internet? A pessoa criava conteúdo horrível, só que ela continuou, foi consistente e hoje ela é gigante no mercado. Vocês já viram uma história dessa? Eu tenho certeza que se vocês forem pesquisar, a maioria dos criadores de conteúdo, a Fer trouxe muito o exemplo da Boca Rosa, da Bianca. Vai olhar um videozinho da Bianca lá, no início, pra ver se não era ruim. Era bem ruim. Só que é a constância profissionaliza, gente. Precisa ter constância, por isso que é um negócio sustentável, porque eu consigo sustentar a constância desse negócio, porque senão ele morre. Então, ache uma frequência que é possível para vocês, que vocês criem de maneira mais orgânica possível, tá? E use a exclusividade para gerar desejo na sua marca. Por exemplo, criar uma metodologia própria, utilizar termos exclusivos da sua marca. Por exemplo, a gente usa negócios transbordantes. Ajudamos empresárias a construírem negócios transbordantes. Vocês vão ver que a gente fala muito no feminino, tá? Então, homens, não se sintam mal, é porque o nosso público da Influenciar é feminino, tá? A formação a gente abriu para geral, mas o nosso público é bem feminino. Então, é o hábito, a gente fala tudo a gente fala tudo com A no final. Mas sintam-se acolhidos. Então, criando, por exemplo, ajudamos a criar negócios transbordantes. Então, não é só um negócio, é negócio transbordante. Então, peraí, o que que é um negócio transbordante? Sabe? Então, criem as nomenclaturas de vocês, tá bom? Para criar essa diferenciação. Bom, e presença digital? Presença digital e constância. Escolha os canais certos. Não tente estar em todos os canais sem estratégia. Vai um por vez. Começa pelo Instagram ou pelo TikTok, não sei, mas começa pelo Instagram, vai vindo TikTok, depois YouTube, mas tudo com estratégia, com objetivo, com clareza do caminho, para que vocês não criem conteúdo por acaso. Utilize diferentes, adapte o conteúdo para cada plataforma sem perder a essência. Então, por exemplo, eu consigo um Reels postar no TikTok? Depende, nem todo Reels. Alguns sim, tá bom? Então, vai adaptando e entendendo cada plataforma para que vocês possam pegar o ritmo daquela plataforma. Utiliza diferentes formatos, vídeos, carrosséis, artigos, podcasts, lives. Vai testando formatos também para vocês verem o que que vocês gostam mais, tá? E automatize, agende as postagens para garantir a constância sem sobrecarga. A Gabi vai falar melhor sobre isso na parte de criação de conteúdo, mas aqui, basicamente vocês vão ter um dia para fazer estratégia. Dessa estratégia, vocês vão criar as headlines, criar as copies, é tudo em série. Depois, cria todos os vídeos e depois só agenda tudo. Aí vocês vão viver a vida de vocês, o mês de vocês livres, leves e soltas e tudo vai estar agendado, tá bom? Funciona muito bem, vocês vão fazer a mesma coisa com o cliente, porque vocês não vão dar conta de cliente nem do conteúdo de vocês se vocês ficarem fazendo um a um. Todo dia vai lá e faz stories. Todo dia vai lá e faz o post. Todo dia vai lá. Não, vocês vão enlouquecer desse jeito. Não vai dar conta nem de dois clientes. Precisa fazer em série. Uma agência funciona por série. O conteúdo de vocês precisa funcionar por série, porque senão corre um risco enorme de vocês se perderem no meio do caminho, beleza? Então, assim concluímos a nossa primeira aula e agora vamos para a segunda aula.